Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, essa aula aqui, mas estou retornando com o terceiro exercício somente sobre questões de história do Ceará para o concurso da PM, tanto para soldado quanto para CFO, ok? Então, minhas saudações a todos vocês, candidatos, que vão fazer essa prova. Desejo sorte, brilhantismo a todos vocês. E vamos para frente, pessoal, né? Façam com essa galera aqui, ó, estão aí assistindo a aula atentamente, ok? Vamos lá. Primeira questão, fala sobre a ocupação do território cearense, né? A ocupação do território cearense se deu fundamentalmente sobre a égide da pecuária. Isso aqui é uma afirmação. Analise as seguintes afirmações a esse respeito. A atividade da pecuária atraiu certo interesse da coroa portuguesa sobre a capitania do Ceará e, a partir dessa atividade, ocorreu um aumento significativo de uma população não indígena nesse território. O item 1, pessoal, fala justamente daquele momento em que Portugal, quando tomou posse das terras cearenses, né, do Ceará Grande, procurou descobrir quais seriam as possibilidades de desenvolvimento econômico dessa capitania. Então, poucos atrativos econômicos a capitania aqui favorecia, né, ou disponibilizava para a coroa portuguesa. Então, nada mais, nada menos do que a própria atividade da pecuária, ela poderia também trazer algum lucro para a coroa portuguesa. Lembrando, reforçando e pontuando, pessoal, o litoral era único e exclusivamente dedicado à plantação da cana-de-açúcar. Embora, né, não lograsse êxito, embora não resultasse em atrativos, em uma produção eficiente, mas a prioridade era atender as terras, atender a demanda da atividade mais lucrativa da coroa. A pecuária era uma atividade subsidiária da questão da cana-de-açúcar. Só que a pecuária ela tinha que ser levada para onde? Para o interior, para colocar a produção, o gado, a ocupação, as doações de terra, sesmarias, tudo para frente, né? Ou seja, sair do litoral, daquelas 10 léguas que eram obrigatórias, né? E ir para frente. Então, o que o item está afirmando aí, pessoal? Que essa atividade ela causou um aumento significativo de uma população não indígena nesse território? Correto, é verdadeiro sim. Né? Ou seja, aos poucos a ocupação da terra ela foi ocorrendo e ao mesmo tempo foi chegando aquela população não indígena, população nativa, certo? Então, o item 1, né, é verdadeiro. 2, a partir da expansão pecuarista, o solo do Ceará foi esquadrinhado, rasgado, né, foi desenhado entre os proprietários rurais, através de doações de sesmarias, tornando-se palco de sangrentas batalhas entre os fazendeiros, criadores de gado e os nativos. Pode-se afirmar corretamente que vocês percebem, né, pessoal, que esse segundo item também fala justamente sobre o esquadrinhamento, ou seja, a divisão da terra da capitania do Ceará em sesmarias, a doação de sesmarias, né, favorecendo a ocupação, interiorização e o próprio desenvolvimento da pecuária. E, logicamente, trouxe o conflito dos fazendeiros com os nativos. 1 e 2, verdadeiro. Ou seja, letra D, ambas são verdadeiras. Um abraço, galera. Vamos para frente. 2 aqui, né? Desta forma, em 1924, com base no relatório do então diretor de higiene pública do Ceará, Dr. Clóvis Barbosa de Moura, percebia-se o funcionamento de... olha o ano, 1924. Percebia-se o funcionamento de uma máquina de controle médico na capital e no interior. Aí tem a fonte, né, o excertozinho de onde esse trecho foi retirado, né, Fundação Demócrito Rocha, atente para o que se diz acerca da criação de uma rede de controle médico no estado do Ceará, no início da década de 20, referida no excerto acima. Análises e discurso desse porte são indicativos de que, no período em questão, instaurava-se um movimento médico-higienista no sentido de operar transformações na saúde pública da capital e do interior do Ceará. Pessoal, nessa época, né, década de 20,
esse livro aí do Sebastião Rogério Ponte, Belle Époque, né? Ou seja, o próprio nome, Bela Época, né? O afrancesamento da cidade de Fortaleza, já fala também da questão da higienização da população, né? E não apenas da população que aqui estava, a elite, que tinha acesso facilmente a esses equipamentos sanitaristas, esses médicos, mas também a preocupação, não uma preocupação política, né, mas uma preocupação de barganha, troca de favores com a população do interior. Então, existiam sim esses arremedos, né, de que a população que chegava, primeiramente ela tinha que ser tratada lá, primeiramente ela tinha que ser ficar lá. E como eles estavam fazendo a migração para cá? Dentro desse período de 24, né, pessoal, nós temos aí o momento da seca de 15 e da seca de 32. Então, a população que estava chegando, ela não estava, eram pessoas que tinham sofrido sequelas, problemas relacionados com a varíola, problemas relacionados com a fome, problemas relacionados com a seca. Então havia sim um discurso para que houvesse, e como o próprio texto diz, né, pessoal, um funcionamento de uma máquina de controle sanitarista, tanto na capital quanto no interior. O item 1 é verdadeiro. 2. É plausível considerar que no Ceará, no período citado, foi difícil a aceitação da chamada medicina científica entre a maioria da população, habituada que estava a uma medicina, digamos, popular e mais acessível. Sobre as afirmações acima, é correto dizer-se que, bom, na questão do segundo item, fala justamente dessa medicina popular, das garrafadas, né, das plantas que tem a cultura indígena, a cultura africana. Então, ainda hoje, você encontra nas feiras pessoas com remédio, com simpatias. Você vê a figura da benzadeira, né, que faz a reza na cabeça das pessoas para livrar de quebrante, né, de coisas assim relacionadas com a medicina popular. Então, houve sim uma resistência, né? As pessoas, nesse período, pessoal, elas estavam justamente preocupadas em não se contaminar com esse experimento dessa medicina científica e sim viver ainda aos cuidados dessa medicina popular. Então ela resistiu verdadeiramente. Então 1 e 2 eles são verdadeiras. Então letra C é o item correto. 3. Atente para o que diz sobre o Forte Schoneburg, fundado pelos holandeses em 1649, naquela que seria a capital cearense. Foi a primeira construção que irradiou o núcleo urbano de Fortaleza. Forte Schoneburg, né, foi naquele contexto um espaço centralizador de atividades, né? Houve, né, a ocupação do Ceará inicialmente na Barra do Ceará, né, a Barra Velha, e houve a construção do Forte de São Tiago, depois do Forte de São Sebastião, e depois os holandeses, né, vocês estão lendo aí, fundaram o Forte Schoneburg, que trouxe uma ocupação até então de um terreno, de uma área que era desabitada, que é aquela região que hoje corresponde ao centro de Fortaleza e que era num monte elevado, né, chamado Monte Marajaitiba, e ao lado do Riacho Pajeú. Então, nesse momento, esse núcleo que deu origem à cidade de Fortaleza, ele centralizou as atividades, né, além de ser um ponto de defesa, né, foi também um ponto político, né, ou seja, ali estavam instaladas praticamente a questão da religiosidade e do militar, das forças armadas, né, da defesa da terra. Então, a questão política é que estava numa outra área que naquele período, né, correspondia à cidade de Aquiraz, mas que ficou sendo aquela transferência, aquela mudança, Fortaleza, ou a Barra Velha e a questão da cidade de Aquiraz, né? Então o item 1 ele é verdadeiro, galera, beleza? Marque o item 1 e corre para o abraço. 2. Além de sua importância estratégica militar, uma das suas funções era vigiar os nativos rebeldes, ou seja, é um forte. Então ela tem como uma função justamente ter esse olhar voltado não apenas para a costa,
para quem chega, mas para o interior, para quem vem, né, ou seja, os nativos. Então o item 1 e 2 são corretos. 3. Depois da expulsão dos holandeses, a coroa portuguesa conquistou o forte e rebatizou-a de Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição. Errado. Por quê? Pessoal, em que pese a religiosidade dos portugueses, né, religiosidade católica, o nome do forte ele não foi batizado de Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, foi de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então o item 3 é falso. Nós temos como opções, como itens verdadeiros, 1 e o 2, que correspondem à opção D de dado. D de dado. No item 3 é Nossa Senhora da Assunção e não da Conceição, beleza? Vamos para frente. Em plena ditadura do Estado Novo, no dia 15 de setembro de 1941, os jangadeiros Manuel Olímpio Meira, Jerônimo André de Souza, Raimundo Correia Lima e Manuel Pereira da Silva empreenderam uma épica viagem de 61 dias, partindo da praia de Iracema até chegar na cidade do Rio de Janeiro, em uma jangada de 6 paus, cujo nome era São Pedro. O objetivo dos pescadores era ser recebidos pelo presidente Getúlio Vargas para apresentar-lhes algumas demandas. O fato foi veiculado pela mídia a ponto de o renomado cineasta estadunidense Orson Welles, né, ter realizado um filme não concluído sobre o evento de 42. Suas imagens foram descobertas em 1985 e montadas em um curta-metragem titulado Four Men on Raft, né? 4 homens em uma jangada, de 1976, que compõe o documentário É Tudo Verdade, um filme inacabado de Orson Welles, de 1993. A finalidade desse notável feito, que teve repercussão nacional e internacional, foi, gente, fala do Estado Novo, fala do ano 41, perdão, fala dos personagens, né, dos jangadeiros, o Manuel Jacaré, o Mestre Jerônimo, o Tatá e o Manuel Preto, certo? Então, o que elas estavam buscando aí? Né? Vamos ver as opções. A. Levar uma mensagem de apoio dos pescadores nordestinos ao presidente Vargas, que enfrentava forte oposição da UDN durante o período do seu governo eleito. Bom, nós estamos no período da ditadura, né, do Estado Novo. Então, de 37 a 45, não houve eleição para presidente, houve uma tomada do poder, né, uma ascensão do poder do Getúlio Vargas, que tomou o poder, né, e fechou, acabou com toda a representação política, certo? Fechou o Congresso, fechou os partidos, né? Então, essa opção ela está errada, porque os jangadeiros não foram levar nenhuma homenagem ou mensagem de apoio para Getúlio Vargas, e muito menos ele foi eleito. Então, a letra A é falsa. B. Expor a exploração dos pescadores pelos proprietários das jangadas e pediu o acesso da categoria ao Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos e aos demais direitos sociais e trabalhistas. A opção B, verdadeira, pessoal. Gente, o que aconteceu? A partir do momento que o Getúlio Vargas ele subiu ao poder, né, por exemplo, no período 34 a 37, né, chamado período constitucional, em que ele criou as leis trabalhistas, a CLT, ele fez várias reformas nos sindicatos, passou a controlar os sindicatos e tudo. Várias categorias profissionais tiveram acesso aos seus direitos trabalhistas e direitos sociais. Só que nesse contexto aí, os jangadeiros estavam esquecidos, foram ignorados. Então eles levaram justamente essa reivindicação, né, dos jangadeiros para o Getúlio Vargas em 1941, lá no Rio de Janeiro. Então, a letra B é o item verdadeiro, B de bola. Letra C, solicitar que o ditador pusesse fim ao regime do Estado Novo. Não. Estabelecendo um regime democrático que concedesse direito trabalhista a todas as categorias de trabalhadores. Letra C, pessoal, falso. A letra B, a opção verdadeira, vocês já viram, leram, estão vendo qual é o enredo, né, da viagem desses jangadeiros até o Rio de Janeiro. Letra B, D de dado. Promover a política nacionalista de Vargas no sentido de apoiar a adesão do Estado Novo ao modelo nazifascista
adotado na Europa. Né? Então, o regime do Estado Novo já era uma cópia do regime nazifascista adotado na Europa. Né? Então, eles não foram incentivar, eles foram atrás justamente de trazer de mostrar, de levar uma reivindicação política da classe dos jangadeiros, da categoria dos jangadeiros. Ok? Então, essa questão aqui, letra B de bola. Em oposição a Franco Rabelo, um exército de camponeses e jagunços invadiu a cidade de Fortaleza em março de 1914 para garantir a continuidade do controle político da oligarquia aciolina. Esse evento faz parte de quê? 1914, pessoal, o que nós temos aí na história do Ceará? Lembrando que os personagens, né, Franco Rabelo, era o então governador do Ceará, tinha sido eleito, né, após a renúncia do Nogueira Scioli, né? Então, o Franco Rabelo foi eleito, mas ele não tinha maioria política, né? Eram 30 deputados e ele tinha só 14 que o apoiaram, né? Então, a maioria ainda era aciolista. Então, ele tinha que negociar com os outros, com a própria Assembleia Legislativa, né? Com os deputados para as decisões dele serem tomadas, né? E não serem revogadas. Então, a partir do momento em que ele começou a perder, ele tinha um apoio popular, porque a galera não queria que o Nogueira Scioli voltasse, mas ele não tinha um apoio político. Então, quando aconteceu a reunião lá em Juazeiro do Norte, né, que foi convocada pelo Floro Bartolomeu e pelo Padre Cícero, ele tratou de intervir, né, nessa reunião lá em Juazeiro do Norte. Então, vamos para as opções. Letra A sedição de Pinto Madeira, liderada por Joaquim Pinto Madeira. Falso, tá, galera? Porque o Pinto Madeira aí, no caso aí, é um movimento ainda do período imperial, né? Não é do período republicano, muito menos da política das oligarquias e muito menos da política do coronelismo, tá? Letra A, falso. B, do massacre do Caldeirão, comunidade liderada pelo Beato Zé Lourenço, isso aí é de 1937, então nós estamos falando de um acontecimento de 1914, anotem, o massacre do Caldeirão foi em 1937, né, no governo do Carneiro de Mendonça, certo? E o responsável foi o Cordeiro Neto. Letra C, da sedição de Juazeiro, liderada pelo Padre Cícero e por Floro Bartolomeu. Letra C, opção verdadeira, C de casa. D, do banditismo social do Cangaço, que tinha a liderança de João Calangro no estado do Ceará. Pessoal, na primeira aula, né, na primeira parte de exercício, nós comentamos sobre João Calangro, que era um jagunço do Cariri, certo? Mas que a fama dele, né, foi no final do século XIX, começo do século XX. Muito antes mesmo de haver essa liderança do Padre Cícero, muito antes de haver a presença do Lampião. E o João Calangro é um personagem que sumiu, foi para o ostracismo, foi esquecido. O último relato dele é que ele tinha ido para o Piauí e de lá perdeu, né? Perderam notícias sobre ele. Provavelmente foi assassinado, né? Vamos para cá. Sim, essa questão aqui, ó, letra C de casa. O período marcado pelo governo de interventores federais no Ceará, instituído pelo governo de Getúlio Vargas, mas que perdurou por algum tempo após o fim da ditadura varguista do Estado Novo, estendeu-se de 13 de junho de 1931 até 1º de março de 1947. Nesse período, o estado do Ceará teve um governador eleito por voto universal entre 25 de maio de 1935 e 10 de novembro de 1937, caracterizado como uma época de disputa entre o PSD e a LEC. Parte dele é também marcada pelo autoritarismo, violência e conservadorismo. Considerando o período acima, ou seja, de 1931 até 47, considerando o período acima descrito, assinale a opção que não corresponde ao nome de um interventor federal no governo do estado do Ceará. Bom, letra A, Manuel do Nascimento Fernandes Távora, foi o primeiro. Letra A é verdadeira, nós estamos procurando a que não corresponde. A letra A corresponde. Letra B, Roberto Carlos Vasco Carneiro de Mendonça, corresponde. Ele substituiu o Fernandes Távora,
beleza? C. Paulo Sarazate Ferreira Lopes. Esse cidadão aí, pessoal, foi governador do Ceará, mas ele não corresponde ao período citado aí de 1900 cadê o período? De 1931 até 1947. Ele foi eleito governador do Ceará mais na frente, na década de 50, certo? Então a letra C é o que não corresponde ao interventor federal no Ceará. E a letra D, Francisco de Menezes Pimentel, ele foi eleito, pessoal, governador, nomeado, ele foi eleito governador, né, na verdade, em 1935, e ele ficou até 37, depois ele foi elevado interventor federal de 37 a 45 pelo Getúlio Vargas. Então a letra C é o que não corresponde ao nome de um interventor federal nesse período aí, certo? A letra C de casa, Paulo Sarazate. Vamos para frente. Durante o período da ditadura cívico-militar instalada no Brasil, após 64, os governadores do estado do Ceará foram, em sua maioria, nomeados pelos presidentes militares. Naquele tempo, destacaram-se os militares Vigílio Távora, Adalto Bezerra e César Calles, que formaram o que se costuma chamar de governos coronéis. Após o retorno das eleições para o governo dos estados em 82, que resultou na eleição do economista Gonzaga Mota, economista e civil, ele não era militar, viu? Candidato de consenso dos três coronéis, veio a eleição de 86, cujo vencedor foi um novo grupo político que caracterizou a cena política estadual. Esse grupo ficou conhecido como a letra A, por ter em sua base o PT, liderado no Ceará pela professora Maria Luísa Fontinelli, primeira mulher eleita prefeita de capital de um estado no Brasil. A Maria Luísa, ela foi a primeira mulher eleita prefeita de uma capital do Brasil, pessoal, mas no ano de 1985. Ela não faz parte desse grupo que ascendeu ao poder a partir de 1986. Letra A, falso. B, por pretender romper com a tradição da política clientelista dos coronéis e implantar o governo das mudanças, liderado pelo empresário Tasso Gereissati. Letra B, verdadeira, galera, meu jovem, tropa de elite. Letra B de bola, opção verdadeira. Tá? O Tasso Gereissati, ele foi eleito governador em 86 com essa proposta, né, de um governo das mudanças, acabar com o clientelismo, o coronelismo, né, o fisiologismo, essa coisa da política tradicional do governo dos coronéis. Então, a letra B é a opção verdadeira. Letra C, pela predominância do advogado Ciro Ferreira Gomes, que se elegeu logo após o período dos coronéis e fez de seu irmão Cid Gomes seu sucessor. Letra C, falso. O Ciro, confere, ele é advogado de carreira, tá? Mas ele não foi eleito nesse período. Ele foi eleito primeiramente prefeito de Fortaleza em 1988. Na época ele derrotou o Edson Silva, né, que era um comentarista, né, político, jornalista. Em 90 ele foi eleito governador do Ceará. Então não é nesse período de 86. Letra C, falso. D, pela ascensão de Lúcio Alcântara como grande chefe político local, responsável pela eleição de Tasso Gereissati ao governo estadual de 86. Pessoal, o governador do Ceará na época, o Gonzaga Mota, né, que havia rompido com os coronéis e tinha criado o chamado gonzaguismo, né, ou seja, que era um governo de dissidência, né, em relação aos coronéis. Ele foi o responsável por ter a máquina administrativa do seu lado, né, por indicar e manter o apoio do governo do estado à nova frente de política, né, que seria o grupo do Tasso Gereissati. Então a letra D é errada quando fala da ascensão do Lúcio Alcântara, né, que já tinha sido prefeito de Fortaleza, e só depois, quando ele passou para o lado do tassismo, né, é que ele começou a ter uma ascensão política, né? Chegou a ser senador, chegou a ser governador do Ceará, mas não conseguiu a reeleição, beleza? Então a letra D
é falso. Letra D é falso. Opção verdadeira aí, pessoal, letra B de bola. Vamos para cá. A partir de 1850, olha a data, uma série de obras, final do século XIX, né? Então a gente tem que perceber. Estamos falando do período, uma data correspondente ao segundo reinado no Brasil, né? Então vamos entender. A partir de 1850, uma série de obras e atos administrativos, como a construção da estrada de ferro de Baturité, iniciada em 1870, a instalação de linhas de navios a vapor para a Europa, para o Rio de Janeiro, a canalização de água potável, a iluminação pública de gás carbono, ambas de 1867, a criação da biblioteca de 1867, os bondes com tração animal em 1880, o surgimento de uma fábrica de tecidos e o calçamento de ruas centrais em 1883, a criação de vários jornais, clubes de lazer, escolas e do Seminário da Prainha, além de entidades intelectuais como o Instituto do Ceará e sociedades abolicionistas, entre outras, promoveram melhorias e oportunizaram. Galera, tanta coisa boa surgindo aí, né, naquele período, naquela época, século XIX, começo do século XX, novidades na Fortaleza, né, desse período. Então vamos lá. O que essas obras, né, elas oportunizaram? Letra A supremacia de Fortaleza sobre as demais cidades da província do Ceará. Vamos para a letra B. A lenta substituição do controle de Juazeiro do Norte para Fortaleza como centro de decisão política na província. Letra B é falsa. Já estamos vendo que a letra B é falsa. Porque Juazeiro do Norte, nesse período aí, nem existia a cidade de Juazeiro do Norte, na verdade. Nem a cidade de Juazeiro também existia nesse período. A cidade de Juazeiro é de 1911, né? Foi fundada pelo Padre Cícero, o chamado Pacto dos Coronéis. Certo? Letra C, a substituição de Aracati por Fortaleza como principal centro econômico do Ceará. Né? Então, a letra C também está errado, né, pessoal? Porque nesse período Fortaleza já vinha ganhando, né, paulatinamente, gradativamente, a supremacia econômica sobre Aracati. A letra D, a multipolarização da supremacia no Ceará entre as cidades de Icó, Crato, Sobral e Fortaleza. Não. É questão política, administrativa, sempre houve uma centralização, não uma multipolarização, né? Então, galera, como esses equipamentos, biblioteca, hospital, fábrica, estação de ferro, oportunizaram o crescimento, o desenvolvimento e o engrandecimento da cidade de Fortaleza. Com isso, houve o quê? A supremacia dessa cidade sobre as demais cidades da província do Ceará. Então, a opção correta aí, galera, é a letra A de avião. Beleza? Vamos para frente. Vamos para cá. Vamos ver aqui o nosso tempo. A sedição de Juazeiro e o combate à coluna Prestes no Ceará são episódios que estão relacionados a alguns aspectos da história cearense. Dentre os itens representados a seguir, assinale o que não corresponde a um aspecto da história do Ceará. Papel desempenhado pelo médico baiano Floro Bartolomeu na política local, estadual e nacional desde sua chegada ao Cariri cearense em 1908. Letra A, correto. Confere. O Floro Bartolomeu era médico baiano, né? E chegou aqui no Ceará no começo do século XX. Letra B, elevação de Padre Cícero a líder político do sul do Ceará, sobretudo após a suspensão das suas ordens sacerdotais, sendo responsável pela emancipação de Juazeiro do Norte e tornando-se seu primeiro prefeito. Letra B também é verdadeiro. Criação do Pacto dos Coronéis em 1911, uma aliança entre as oligarquias caririenses, urdida por Floro Bartolomeu, que foi fundamental para a manutenção da harmonia na região, e apoiar Nogueira Acioli. Galera, a letra C é falso. Aconteceu em 1911 o chamado Pacto dos Coronéis, né, que foi liderado pelo Padre Cícero, e ele se tornou o primeiro prefeito da cidade de Juazeiro,
né? Ou seja, Juazeiro se desmembrou da cidade do Crato, né? Era uma vila que pertencia ao Crato, e a partir daí eles conseguiram, né? Eles passaram e ratificaram, confirmaram essa posição de cidade oposicionista à oligarquia ciolina. Então a letra C é a letra que não corresponde a um aspecto da história do Ceará. Não corresponde no que sentido? Na questão de apoiar o Nogueira Scioli. Eles rejeitaram a liderança, né, do Nogueira Scioli. Né? Então, a partir daí, houve enfraquecimento da liderança e da hegemonia política do Nogueira Scioli. Beleza? Letra D. Apoio dado pelas elites caririenses, liderada por Padre Cícero e Flor Bartolomeu, a política das salvações de Hermes da Fonseca, que destituiria Nogueira Scioli do governo estadual. A letra D é o contrário da letra C, né? Ou seja, a letra C fala justamente sobre apoiar, negado. Né? Eles não apoiaram, eles destituíram Nogueira Scioli. Então a letra C é o item que tem que ser marcado, porque ele não corresponde ao aspecto da história do Ceará, beleza? Vamos para frente aqui, galera. Das 16 primeiras vilas criadas no Ceará, apenas 4 delas, Aquiraz, Fortaleza, Aracati e Caucaia, estavam diretamente no litoral, ou bem próximo a dele. As demais 12 vilas mais antigas localizavam-se no sertão adentro, ou próximas a cursos d'água ou em regiões serranas. Icó, Viçosa, Baturité, Crato, Sobral, Granja, Quixeramobim, Guaraciaba do Norte, Russas, Tauá, Jardim e Lavras da Mangabeira. Esse aspecto da ocupação do espaço cearense se deveu, galera, preste atenção, fala das vilas. Olhem lá, né? A primeira vila criada no Ceará, Aquiraz, né? Depois nós tivemos aí também Fortaleza, Icó, Aracati, Caucaia e por aí vai, né? Então, o que aconteceu sobre a ocupação do espaço cearense? Vamos lá. Letra A ação dos coronéis que conduziram a política local desde o início da colonização, voltando as atenções do Estado para as regiões de seus interesses. Falso, porque nesse período aí, né, galera, século XVII, século XVIII, ainda não existia a figura do coronelismo, né, ou seja, da liderança política regional, municipal, certo? Então, a letra A é falso. Letra B, ao desenvolvimento de uma grande atividade de produção canavieira nos sertões cearenses. Falso. Lembrando que no litoral a prioridade era cana-de-açúcar, no sertão era pecuária. Depois que a pecuária, né, ela começou a entrar em decadência devido aos riscos da seca, do deslocamento para as regiões que vendiam o gado, né, Recife, Salvador, aí que eles investiram na charqueada. Então a letra B também é falso, porque no interior não era cana-de-açúcar, era a pecuária. No litoral, que a prioridade era a cana-de-açúcar. Então, letra B, falso também. C. Ao esforço dos bandeirantes que na busca por metais e pedras preciosas fundaram povoados que resultaram nas vilas e cidades mais antigas do Ceará. Falso. No Ceará não tem essa ação dos bandeirantes, certo? Nós vamos ter aqui no Ceará a função dos fazendeiros, do vaqueiro, né? Essa figura, sim, que agiu, que trabalhou intensamente aqui no sertão. Letra D, a pecuária, a atividade subsidiada da produção açucareira, que se expandiu para o interior das capitanias, pois o litoral era dominado pela monocultura canaveira para exportação. Letra D, correto. Todas essas cidades aí, elas foram criadas justamente em função, pessoal, da distribuição do espaço, né? Ou seja, no sertão é o gado, é a pecuária, e no litoral é a questão da cana-de-açúcar, tá? Então, finalizando, galera. Leu Excerto a seguir. Não podia se conformar com a ideia de morte do presidente, o homem da moda, o querido das moças, o grande amigo do Ceará que tantos benefícios fizeram a esta província, mandando construir açudes no sertão, reconstruindo o passeio público, ativando as obras do porto,
facilitando a imigração, prodigalizando esmolas e finalmente introduzindo em Fortaleza certos costumes parisienses. Olhem a expressão parisiense, a moda parisiense, como por exemplo o sistema de passear a cavalo a solto, de aparar a cauda, a cauda aos animais de sela, né? Lembrava as qualidades do fidalgo paulista. Fonte, Adolfo Caminha, Normalista, Rio de Janeiro, Pará. O trecho em destaque, que trata da morte do presidente da província do Ceará, Antônio Caio Prado, se refere ao período da história correspondente. Letra A. Ao processo de remodelamento e disciplinarização dos espaços urbanos a partir do século XIX, tomando como modelo as cidades europeias. Olha aí, galera. Processo de remodelamento, disciplinarização dos espaços urbanos a partir do século XIX, né? Ou seja, copiando o modelo das cidades europeias. Fala ali da moda parisiense, ou seja, é um retrato da Belle Époque. Letra A, opção verdadeira. B. As mudanças estruturais promovidas após a Revolução de 30. Bom, se nós estamos falando da Belle Époque, né, pessoal, nós estamos falando de um período que vem do final do século XIX até mais ou menos, né, a década de 30, mas que não tá inserido no contexto da Revolução de 30, porque essas mudanças falam mais da parte política, da parte social, da urbanização, do desenvolvimento, tá? Aí não tem esse relacionamento com a Revolução de 30, que é uma revolução política para desmobilizar, tirar do poder as oligarquias, né, tradicionais. Então a letra B também, aliás, a letra B é falsa. C. As transformações promovidas pelo governo imperial após a proclamação da República e o estabelecimento de um governo autônomo. Olha aí, galera. Vocês leram essa questão? Vocês prestaram atenção? As transformações promovidas pelo governo imperial após a proclamação da República. O que aconteceu com o governo imperial durante a implantação da República? Foi destituído, foi desalojado, foi expulso do país. Então, essa letra C tem nada a ver, né? Transformações promovidas pelo governo imperial, nada a ver, certo? Letra D. Ao início do período imperial, quando o governo cearense passou a mão dos coronéis donos das terras para os nobres. Ixi, os nobres, né, são fidalgos, pessoas que recebiam o título de nobreza, que está relacionada com o período feudal, né? Então, não é esse tipo de pessoa, não é esse tipo de pessoa que veio para as terras brasileiras e muito menos para as terras cearenses. Se sentiam, se achavam, mas não eram, beleza? E também pela questão de que eles passou a mão das terras dos coronéis para os nobres. Nada a ver, né? Os nobres eram em Portugal, na Europa, em outro contexto, não nesse período relacionado com a história do Ceará. Então nós temos como opção verdadeira aí a letra A. A, galera. Vamos fechar aqui. Ah, não, falta mais uma. Criada em 1959 com o objetivo inicial de combater o quadro de seca, desemprego, êxodo rural e domínio oligárquico na região Nordeste, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, conduzida pelo economista Celso Furtado, teve seus rumos alterados pela ditadura militar pós-64 e não se tornou aquilo para o que havia sido criada. Sob o período do surgimento da SUDENE, é correto afirmar, em 1959, né? Foi organizada durante o Estado Novo de Vargas. Lembra de quando começou a Era Vargas? De 1930 a 1945. Portanto, 1959 não é o contexto da Era Vargas. O Estado Novo, galera, é de 1937 a 45. Letra A, falso. Ignore a letra A, falso. B. Apesar de se originar no governo General Dutra, o General Dutra foi eleito em 46, depois do Estado da Era Vargas. Ele ficou de 46, galera, até 1950, certo? Quando foi eleito o Getúlio Vargas. Então a letra B é falso também. C. Foi instituído no governo Juscelino Kubitschek e propunha o planejamento regional
como política desenvolvimentista exposta no seu plano de metas. 1959 corresponde ao período do governo do Juscelino Kubitschek, ok? Galera, tanto que se não deve esquecer que Brasília foi fundado pelo Juscelino Kubitschek em 1960, um ano depois. Então, letra C, opção verdadeira. Criada pelo Marechal Castelo Branco, a Sudene influenciou a criação de outros superintendentes como a da Amazônia e a do Centro-Oeste. Lembrando que o Marechal Castelo Branco, né, pessoal, foi o primeiro presidente da ditadura, governou de 1964 até 67. Então, não tem nada a ver com o período da sua criação. Então, a letra correta, o item é a letra C de casa. E a última, essa daqui. Em relação à sedição de Juazeiro, considere as afirmações a seguir. Liderada por Floro Bartolomeu, Nogueira Scioli e Padre Cícero, o movimento que depois o governador Franco Rabelo se opunha à política das salvações implantada por Hermes da Fonseca para retirar o poder das oligarquias locais. Ó, pessoal, o Hermes da Fonseca, ele depois o Nogueira Scioli, por justamente ele já está no poder há muitos anos, 16 anos. Então faz parte justamente dessa política, né, dos governadores, substituir um governador, uma oligarquia por outra oligarquia, certo? Só que quando ele colocou o Franco Rabelo, ele esperava que o Franco Rabelo fosse apoiar o seu candidato, que era o Pinheiro Machado. E o Franco Rabelo foi indicar outro candidato, né? No caso que era uma chamada Coligação do Norte, e era o governador do estado de Pernambuco. Então, eles, né, o Floro Bartolomeu, o Nogueira Scioli e o Padre Cícero, eles se aliaram justamente para depor o governo Franco Rabelo, né, que se opunha à política das salvações implantada pelo Hermes da Fonseca, né? A letra, aliás, o item 1, ele é verdadeiro, beleza? Vamos para 2. A sedição de Juazeiro foi um movimento rebelde contra a política dos governadores que estabelecia pactos entre o governo federal e as oligarquias regionais para a manutenção dos seus interesses políticos. O item 2, pessoal, se você pensar bem e olhar bem, né, que diz que foi um movimento rebelde contra a política dos governadores, na verdade, o governo federal ajudou os rebelados, né? Chamou o Floro Bartolomeu lá, o Rio de Janeiro, o Nogueira Scioli também estava lá, ele recebeu armas, incentivo e tudo. O item 2, ele é falso, beleza? Vamos para 3 aqui. A Constituição do Pacto dos Coronéis, articulado por Franco Rabelo contra a nova força política que surgiu no Cariri, a partir da religiosidade popular em torno do Padre Cícero, foi fator decisivo para a sedição de Juazeiro, né? O Pacto dos Coronéis foi de 1911, articulado pelo Franco Rabelo contra a nova força política que surgia no Cariri. O item 3 é falso, tá? Porque o Pacto dos Coronéis tratava a respeito da independência, né? Surgimento da cidade de Juazeiro, que surgia, se desmembrava da cidade do Crato, e não foi articulado pelo Franco Rabelo, tá? Até porque o Franco Rabelo não era governador nesse período. Então o item 3, ele também é falso. Nós temos como único item, única opção verdadeira, o item 1, apenas o item 1, letra A, opção verdadeira. Certo, galera? Então, galera, encerramos aqui, finalizamos aqui esses exercícios. E eu desejo a vocês, né, mais uma vez que vocês possam aprender algo novo, né, tirar suas dúvidas, qualquer dúvida, pode conversar comigo. Eu estou aqui pronto para
a ajudar vocês. Um abraço, eu me despeço de vocês agora. Valeu, galera.